Desculpe invadir esse momento com a minha voz. Encontro-me em um momento de muita dúvida. Não sei exatamente como passar tudo que estou pensando, sentindo. Eu peço que tenham um pouco de paciência e possam me acompanhar nos próximos minutos, horas ou quem sabe dias. Em sua frente, há dois personagens que começam a ganhar vida lentamente. Nós poderíamos nos apresentarmos de uma forma mais formal, sofisticada, mas precisamos permanecer no simples, no somente boa noite. O que é que a cor amarelo tem tanto a ver? Você não sabe? Irei lhe contar uma história. Em 1994, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike Emmer, sofreu um acidente em seu próprio carro amarelo. Familiares e amigos, em seu funeral, fizeram cartas amarelas com a seguinte mensagem: se você precisa de ajuda, peça ajuda. E essa mensagem se espalhou ao mundo afora. Por isso, a cor amarelo. Fim da história. Saía com os meus amigos, tinha um bom emprego, tinha os meus momentos. Eu era feliz, tranquilo, alegre, sempre pra cima. Que me encontrou, sabe? Eu pensei que fosse uma visita rápida, daquelas que as pessoas logo vêm e vão embora. Mas não, ela gostou de ficar, me acompanhou em casa, no trabalho. Eu não aguento mais. Ela chegou de uma forma tão sutil que quando eu menos percebi, ela já tinha me roubado. Mas eu sempre resolvi. Mas, um dia eu a encontrei. Na verdade, ela que me encontrou. Na verdade, ela gostou de ficar, me acompanhou em casa, no trabalho. Eu não aguento mais.
sei que você não quer falar sobre isso. É que é um assunto melindroso demais, cheio de tabus. É muito complicado. Deixa isso pra lá. Eu sei que você não quer falar sobre isso, porque no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira sua vida. E mundialmente, esse número cai para 45 segundos. Está vendo? Isso é irremediável e muito doloroso. Eu sei que você não quer falar sobre Setembro Amarelo, porque é o mês de combate ao suicídio. É que é uma bandeira quase impossível de se levantar. Eu sei que talvez você não queira falar sobre suicídio, porque talvez este assunto não te interesse. É que está tudo bem. E quem atenta contra a própria vida está sofrendo de frescura. Frescura, frescura, frescura. Às vezes parece ser difícil falar sobre suicídio. Por que você não admite que esse assunto lhe assombra tanto? Não está tudo bem. Eu sinto que eu carrego um peso que eu não dou conta de carregar. Mas não é que eu queira morrer. Eu só não estou dando conta de viver. Eu estou cansada, na verdade, das pessoas olharem para mim e achar que sabem tudo ao meu respeito. Elas acham que sabem quem eu sou, como eu me sinto, o que eu penso. Chega! Ninguém é capaz de responder por mim o que passa aqui por dentro. Porque as pessoas insistem em apontar o dedo para mim. Sabe o que realmente me assombra? É elas apontarem o dedo para mim. Você é desprezível. Você é um erro. Quando é que você vai mudar, garota? Isso é só frescura. Vê se cresce, arruma um emprego, vai se formar. Isso é só falta do que fazer. Falar sobre suicídio é fácil. Uma maquiagem bacana, uma roupa bonita, o filtro ideal e tudo ok. Mas falar o que eu sinto, não. Isso já é demais. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que eu sou uma fraca. Não, eu não posso fazer isso. Ei, grandes homens de Deus passaram por problemas como esse. Nós temos como exemplo Moisés, Jeremias, Eliseu. Mas sabe de uma coisa? Todos eles conseguiram vencer. Às vezes parece impossível para todos. Mas podemos ser livres. Inclusive você. Inclusive eu? Não, isso não é pra mim. Sim, e se você optar por vencer, já terá obtido metade da vitória. Mas se você optar por desistir, já terá alcançado metade da derrota. Mas e se eu precisar falar sobre isso? Então, nós estaremos aqui para lhe ajudar. Então eu acho que eu realmente posso falar. Sabe, chegou um momento da minha vida que eu carregava fantasmas pesados demais. Eu acho que começou a ficar tão pesado que eu comecei a pensar que a única forma de fazer com que aquilo passasse seria mutilando o meu próprio corpo.
Eu fui abandonada pelos meus pais. Fui adotada por uma mulher excepcional. Mas isso não foi o suficiente para a minha vida. Na escola eu era taxada como a menina adotada. Quando eu chegava, todo mundo já não falava mais o meu nome. Eu ganhei um novo título. Lá vem a adotada. No dia dos pais, todos os pais estavam lá presentes. Mas eu não tinha um pai para abraçar. E eu comecei a me questionar. Por que eu tinha sido abandonada? Por que aquilo tinha acontecido comigo? E eu não conseguia entender por que todas as crianças podiam ter os pais dela e eu tinha que ser chamada de adotada. E eu cresci com aquilo. E chegou um momento que eu não conseguia mais conviver com as outras crianças. Eu preferia ficar dentro do meu quarto, trancada, sozinha, porque eu já não aguentava mais ser chamada de adotada. E aquilo começou a trazer um peso pesado demais, além do que eu poderia suportar. Até que chegou um belo dia, que eu pensei que a única solução para a minha vida seria não viver mais. E foi a primeira vez que eu planejei tudo, eu fiz o plano perfeito. Eu escrevi a carta de despedida ideal, entrei para dentro do meu quarto e tomei todos aqueles comprimidos. Mas o plano não deu certo. Eu acordei no hospital com os plantos da minha mãe ao meu lado e eu não conseguia entender, aquilo me deu uma raiva. Por que não tinha dado certo? Por que eu não tinha conseguido acabar com o meu sofrimento? E o vazio parece que aumentou a partir daquele dia, porque eu não aguentava mais e até tentar morrer eu não conseguia. E eu parti para a segunda tentativa. Eu lembro que eu fui até a despensa da minha casa, peguei uma corda, fui até a área, empendurei, subi em uma cadeira e pulei. Mas mais uma vez, eu não tinha dado nó com força suficiente. Foi o suficiente para me causar um desmaio. E mais uma vez, eu acordei no hospital com o desespero da minha mãe. Mas aquilo não me deixava satisfeita. Eu não queria mais viver. Eu não aguentava mais viver. Aonde eu chegava, eu não era mais adotada. Eu era a garota que tinha tentado se matar. E aquilo começou a criar um peso dentro de mim. E eu não conseguia mais corresponder àquilo. Até que eu cheguei. E dessa vez eu estava completamente decidida. Dessa vez tinha que dar certo, porque o plano era mais que perfeito. Eu peguei, eu pilotei até a ponte. Eu estacionei. Eu lembro de pegar o celular e mandar uma mensagem para minha mãe dizendo o seguinte: eu deixo aqui o meu último adeus. E eu pulei o agradado da ponte e eu senti o vento batendo na minha face. E aquele vento era como se fosse um convite para o salto. Então eu me joguei. Mas eu lembro que quando o meu corpo teve um impacto com a água, naquele momento eu já não queria mais morrer. E eu lembrava desesperadamente da minha mãe gritando o meu nome. E eu gritava por socorro, socorro, socorro. Mas as minhas forças foram se acabando. E eu já não conseguia. Mas de longe eu ouvi uma voz que me dizia: ainda não é a sua hora, ainda não é a sua hora. E mais uma vez eu acordei no hospital. Eu pulei de uma ponte, eu amarrei uma corda e me joguei. Eu tomei várias pílulas e ainda assim eu não tinha conseguido acabar com a minha própria vida.
E dessa vez eu acordei no quarto de um hospital, mas a minha mãe ela não estava mais chorando desesperadamente. Dessa vez ela segurava na minha mão, como se ela tivesse aliviada por mais uma vez. O plano de acabar com a minha própria vida não dá certo. E naquele momento eu entendi que a minha vida não estava acabando naquele dia. Na verdade, a minha vida estava iniciando naquele dia. E essa é uma história que parece ser muito distante da nossa realidade. Não é a história da minha vida. Talvez não seja a história da sua. Mas talvez seja a história da pessoa que está sentada ao seu lado. Essa história é de alguém muito próximo, que passou por tudo isso e que hoje superou a depressão. Mas quantas pessoas já se jogaram da ponte da nossa cidade e não estão para contar a mesma história que ela nos contou? Quantas pessoas estão ao nosso lado precisando de uma palavra e somos nós que iremos levar essa palavra? Mas hoje nós queremos fazer uma pergunta para você, igreja. Por que você tem se calado? Por que você não tem sido resposta? Por que os seus amigos têm que correr atrás de outra pessoa enquanto tem você do lado deles? Por que muitos aqui dentro têm que correr atrás do pastor enquanto tem você? Por quê? Nós precisamos sermos resposta para a vida das pessoas. Chega de nos acomodarmos a ficarmos sentados nessa cadeira. Chega de nós chegarmos e entrarmos naquela porta, recebermos um culto maravilhoso e irmos para nossas casas como se nada tivesse acontecido. Ei, a nossa cidade está pedindo socorro desesperadamente. E será que você pode ser uma resposta nesse tempo? E nós gostaríamos de orar com vocês nesse momento. Se coloque de pé se for possível. Espírito Santo, nós queremos te apresentar, Jesus. Senhor, nós te apresentamos a nossa cidade. Nós te apresentamos os nossos jovens, Senhor. Senhor, nós não aceitamos que os planos do inimigo se concretizem, Senhor, na nossa cidade. Senhor, nós nos declaramos que nós somos servos teus, que nós somos bocas tuas nesse tempo, Jesus. E nós estamos aqui, papai, dispostos a sermos usados por ti. Jesus, nós vamos ter um momento de comunhão já, Deus. Senhor, mas que as pessoas em volta desses quarteirões, elas possam ser impactadas pela tua presença. Elas possam ser impactadas pela alegria que reina em nossos corações, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por nos acomodarmos, por não falarmos do teu amor, por não sermos respostas tuas, Jesus. Mas hoje nós nos colocamos diante de ti, Jesus, e declaramos que é chegado um novo tempo, Deus. É chegado um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Amém, Jesus.